Neste momento, convidamos o professor Dr. Nils Olsen Saraiva Câmara, pró-reitor adjunto de pós-graduação, e neste ato, representando também o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, para realizar a abertura do Congresso Interno do NEC, 30 anos conectando cérebros, revisitando o passado, discutindo o presente e construindo o futuro. Obrigado. Tá ligado? Acho que tá, né? Então, bom dia a todos e a todas. Em nome da professora Ana Maria, eu gostaria de cumprimentar a vocês aqui nessa manhã tão bonito, né? Pelo céu aí azul, como foi mostrado no vídeo, presencialmente, né? Num evento que para mim tem um grande significado, né? Eu agradeço o convite que foi feito pelo professor Jackson de estar aqui representando o nosso magnífico reitor, o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Eu tentei entender um pouco da história do NEC e saber de que forma a gente poderia incluir as propostas da USP e da Pró-Reitoria do qual eu trabalho. Tive uma certa dificuldade, mas como eu convivo há quase 15 anos com o professor Jackson, um pouco com a professora Dora, eu pude imaginar a importância do evento de hoje. Eu acho que se há 30 anos atrás esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras imaginavam construir um grupo de pesquisa multidisciplinar a diferentes áreas de conhecimento, eles tiveram uma visão, eles foram visionários, né, e foram extremamente inovadores nessa proposta que hoje eu não tenho dúvida que ela é uma proposta de sucesso. Demorou 30 anos para a USP pensar a mesma coisa, né, e na semana passada a gente aprovar a inclusão da Pró-Reitoria, né, adjunta de inovação dentro da Pró-Reitoria de pesquisa. Então, a gente percebe que a gente vem trabalhando, né, e vocês mais ainda, há quase 30 anos dentro de um conceito que é inerente à nossa atividade de pesquisa, de docência, que é inovar. E eu acho que dentro da psicologia, dentro da neurociências, vocês são um exemplo de sucesso. Especificamente, falando pela Pró-Reitoria de pós, onde eu trabalho, a nossa visão é de que a formação de um discente hoje, ela precisa ser plural, ela precisa estar embasada em uma multidisciplinaridade para que esse aluno, essa aluna ganhe habilidades para responder às demandas da sociedade. Quando a gente olha para o NEC de vocês, eu acho que está tudo lá. Você tem essa multidisciplinaridade, você tem um contexto básico, translacional, clínico, e com certeza deve ter formado excelentes egressos e egressas que hoje traduzem o sucesso do núcleo de vocês. Então, queria agradecer, traduzir essas palavras do professor Carlotti, do professor Márcio, e desejar sucesso ao NEC. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu tenho muito prazer... Professora, Sim? Desculpa, deixa eu te anunciar também. Como? Desculpa. Passei na... Formalidades existem, vamos segui-las, né? Desculpa, professora. Ouviremos a seguir as palavras da professora doutora Ana Maria Lofredo, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Desculpa aí que eu atravessei, viu? Então, bom dia, gente, a todo mundo, a todas e todas. Eu tenho muitíssimo prazer de estar participando dessa abertura. Como disse o meu querido colega Marcelo Costa ontem, estamos em festa no Instituto de Psicologia, porque é uma honra que a gente, nesses 30 anos, esteja sediando esse trabalho de excelência que está sendo desenvolvido aqui, tanto no âmbito da Universidade de São Paulo, como no âmbito de nosso país. Então, eu quero cumprimentar o nosso pró-reitor adjunto, Nils Olsen, que está aqui presente, o professor Nicolás Chalini, que é presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Psicologia da USP, nosso professor Gerson Tomanari, representante nosso na CAPES, coordenador da CAPES, especialmente a Daniela Bonsky, guerreira, né? Organizou com muito entusiasmo esse encontro, né? Está se dedicando a ele há muito tempo, e a todos que estão aqui, o professor Dora Fix, que está desde o começo nessa luta, Marcelo Costa, e todos os nossos queridos colegas que fizeram que o NEC seja o que ele é. Então, na pessoa da Daniela, eu quero cumprimentar todo mundo, né, que nesses 30 anos aqui no Instituto de Psicologia e também fora do Instituto, porque é um trabalho intensamente interdisciplinar,
fizeram com que o NEC seja o que ele é, e que muito nos orgulha de verdade, né? Então, como o professor Nilson já falou, quer dizer, a perspectiva interdisciplinar, que é tão almejada, né, nos nossos trabalhos aqui na universidade, de certa forma, o NEC já tem essa marca há 30 anos, né? Então, o NEC já tem esse RG, que tanto é valorizado nos dias de hoje, já há muito tempo. Então, eu gostaria de parabenizar a todos, né, que fizeram com que esse núcleo interdisciplinar, que, do ponto de vista do Instituto de Psicologia, ele é peculiar, porque ele explicita a nossa dupla face, né, com ciências biológicas e ciências humanas, que fazem parte também da pluralidade que compõe o Instituto de Psicologia, e me parece que o NEC é exemplar, não só na interdisciplinaridade, como nesse amplo espectro que compõe a psicologia como ciência e como profissão. Então, eu queria desejar a todos que seja um encontro prazeroso, muito produtivo, e como disse o Marcelo, com quem eu conversei ontem também, estamos em festa, então curtam. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor Dr. Gesso Yukio Manari, coordenador da área de psicologia na CAPES. Legal. Muito obrigado a todos pelo convite. Quero cumprimentar o professor Nils, a professora Ana Lofredo, o professor Nicolás, a professora Daniela Bonsi, meus colegas aqui da mesa. E, em nome da professora Dora Fix Ventura, quero cumprimentar toda a audiência que está nos assistindo online e a audiência presencial. A professora Dora é uma referência na minha vida acadêmica e pessoal. Enfim, estou aqui hoje muito honrado na condição de coordenador da área de psicologia na CAPES, uma atuação que venho exercendo desde 2018, estamos agora, né, na reta final da avaliação quadrenal e encerro meu mandato no final desse ano. Então, nesses anos na coordenação da CAPES, tive a chance de ver, né, na verdade, fui o coordenador adjunto na gestão passada, então já tem praticamente 8 anos, né, envolvido e conhecendo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e aí pude, né, me aprofundar e conhecer bem os programas da área de psicologia, né, em todo o Brasil. Hoje nós temos 101 programas em funcionamento em todo o país. Todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima e Amapá, têm programas de pós-graduação em psicologia, né? São 101, 87 acadêmicos e 14 programas profissionais. Isso dá um volume, né, de produção científica e de formação muito impressionante, que retroalimenta, né, toda a formação acadêmica em psicologia, né, não só na pós-graduação, mas também na graduação, né. Nesse contexto, né, a gente temos em torno de 1.300 professores, docentes permanentes dos nossos programas, quase 2.000 teses, dissertações acadêmicas e dissertações de mestrados profissionais por ano na área de psicologia. Então, é um volume muito impressionante, né, que nos orgulha como área, né? E aí, nesse sentido, o NEC, né, tem um papel muito importante, tem desempenhado um papel muito importante nesses 30 anos, né? E eu aqui aproveito para parabenizar o NEC por essas 3 décadas, né? E lembrar, né, do Núcleo de Apoio à Pesquisa, do NEC, um pouco mais de 30 anos atrás, que concebeu e propôs a constituição desse programa de pós-graduação, que tem sido uma marca de sucesso, né? E o que eu queria dizer é que o NEC, como precursor de um modelo, né, de programa de pós-graduação, repercutiu no Brasil. E outros programas, né, que inclusive trazem a denominação neurociências no nome do programa, né, teve em grande parte inspiração, né, no NEC USP. Então, é realmente um motivo de muito orgulho, então, e por isso, né, eu falo aqui hoje não apenas como coordenador da área, mas como um docente orgulhoso do Departamento de Psicologia Experimental, do Instituto de Psicologia e da Universidade de São Paulo, né,
por ter tido essa oportunidade no departamento, como docente, de conviver e fazer colegas e amigos, né, em outras unidades da USP, por meio, né, desse contato com o NEC, né. Hoje estamos aqui com colegas, né, que não fosse o NEC não teriam oportunidade, né, de trabalhar juntos e unir forças em prol do conhecimento. Então, antes de agradecer, eu me lembrei de uma coisa agora. Eu me lembrei que eu sinto falta de algo no NEC, que eu acho que o NEC devia corrigir urgentemente. Eu era estudante de pós-graduação, NEC, né, estava nos seus primeiros anos. Nós tínhamos um grupo que jogava vôlei no CPUSP toda semana. Brito, cadê o Brito? Lembra, Brito? O Brito deve se lembrar, Brito, o Ranvô e os estudantes. E eu acho que tá na hora da coordenação do NEC, Daniela, promover as atividades do CPUSP, que eram uma delícia, eram atividades sociais de integração muito marcantes para nós. Mas, enfim, brincadeiras à parte, meus parabéns ao NEC, a todos vocês que construíram e que constroem, né, esse programa exemplar aqui na Universidade de São Paulo. Tá? Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Nicolás Gerard Chalini, presidente da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Obrigado. Bom dia a todas, todos, todas. Estou muito feliz de poder participar desse evento e de participar na mesa com colegas tão distinguidos. Desculpa, eu às vezes superco as minhas palavras. Então, professora Ana, professora Dani, Sonis, professor Gerson, eu cumprimento a vocês e também todos vocês como pesquisadores, alunos, discentes do Instituto de Psicologia, que eu tenho a sorte de acompanhar como presidente da pós-graduação faz agora 2 anos. E devo dizer que eu descobri o NEC ao longo dessa atuação como presidente, antes como coordenador. É um programa muito querido para a gente na CPG, por várias razões. Primeiro, com certeza, a diversidade de linhas de pesquisa, vamos desde a análise experimental do comportamento até uma neurociência pura e dura, que também faz parte da nossa atuação como estudantes do comportamento animal e humano. E também uma coisa que às vezes não fica evidente é que essa diversidade foi justamente o que tem uma tendência a prejudicar o programa durante as avaliações da CAPES, por causa dessa diversidade, E aqui eu devo assinalar o papel, a atuação de 2 mulheres incríveis, que são a professora Miriam e a professora Dani, para justamente adequar não só a pesquisa, que sempre foi de excelência, a também as demandas dos planos de pós-graduação, para adequar essa qualidade de pesquisa à avaliação que o NEC merece como programa. E também um programa muito humano. Eu convivo com alunos, que eu sempre tenho um convívio muito bom com os alunos das disciplinas, quando a gente interage na CPG, alunos muito envolvidos, que estão defendendo os direitos como eles deveriam dos alunos dentro da pós-graduação. Uma coisa nem sempre fácil, então, da minha parte, que é mais da administração, da minha interação com o NEC, eu acho que o NEC está de parabéns e está vivendo mudanças também que a gente tem que parabenizar, ao mesmo tempo que toda essa atuação, essa história incrível que vem se desenvolvendo há 30 anos. Mas será isso, então fiquei feliz de participar. Eu quero parabenizar todos vocês como colegas pesquisadores para essa atuação, para esse aniversário incrível. E esse evento, eu fiquei também impressionado para o número de pessoas que vão participar como palestrantes, como
alunos e ex-alunos que vão participar da programação científica. Então, parabéns, eu desejo a vocês um ótimo dia e um futuro ainda melhor para o programa de neurociências e comportamento. Passo a palavra para a professora doutora Daniela Maria Oliveira Bonce, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Bom dia a todos e todas. É um prazer para mim ter todos vocês aqui, as autoridades presentes na mesa. Agradeço muito pela presença, agradeço a presença de todos. Como a Ana disse, hoje é um dia de festa. Vamos celebrar os 30 anos, a luta que foi para a construção e conseguir que esse programa começasse e continuasse, e que ele continue por muitos e muitos anos, com a participação de todos os nossos docentes, os nossos alunos, os funcionários, o apoio sempre do Instituto de Psicologia, como a Ana falou, que sempre nos acolheu. Então, eu agradeço muito. Hoje a gente vai falar sobre a sua construção, sobre o seu presente e sobre o futuro do nosso programa. Então, espero que a gente tenha uma linda festa hoje, com a presença de todos. Eu agradeço e muito obrigada pela presença. Obrigada. Agradecemos a participação das autoridades presentes na mesa de abertura do Congresso Interno do NEC e os convidamos a tomarem seus assentos na plateia, para em seguida darmos continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito bem, continuemos. Neste momento, convido a professora doutora Dora Fix Ventura, docente do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que irá pronunciar a palestra com o tema A criação do curso de pós-graduação em Neurociências e Comportamento na USP, Reminiscências. Bom dia a todos. Eu me recuso de dizer todos e todas. Acho que falo português. Bom dia a todos. Eu tenho muita satisfação e muita emoção nesse momento de estar comemorando os 30 anos do NEC. É uma honra para mim ter recebido esse convite da comissão organizadora para fazer essa apresentação. Fico muito contente e agradeço, e a minha emoção também ocorre pelo fato de essa comemoração estar sendo feita nesse espaço, e eu aqui homenageio a memória do meu querido José Mindley. José e Guita Mindley foram meus tios. Ele era primo irmão do meu pai, e durante toda a minha infância ele nos acompanhava para ir ao colégio, e nessa ocasião e nas ocasiões de família nos incentivava a amar os livros. Então essa herança está presente aqui nesse espaço. Bom, não, eu estou bem, obrigada. Então, aqui nós estamos comemorando os 30 anos, a longevidade e o sucesso. Nós temos circunstâncias, objetivos, limitações que acompanharam todo esse processo,
Uma pergunta é por que o curso não foi aprovado como curso interunidades. Vou falar um pouco das motivações e dos entraves, e vou falar um pouco do cenário da neurociência mundial e brasileira. O curso foi criado há 30 anos, e o que acontecia no mundo naquela época? Foi decretada pelo Congresso dos Estados Unidos a década do cérebro. A década do cérebro dela participavam a Library of Congress e o National Institute of Mental Health. E o interesse, né, em promover a pesquisa sobre o cérebro era, principalmente naquela época, centrado na cura de doenças neurológicas. Essa era a principal justificativa para a criação da década do cérebro, além de muitas outras justificativas. E a iniciativa se espalhou pelo mundo. A Dana Foundation criou a Brain Awareness Week. Até hoje essa iniciativa existe. Foi criada a década da mente mais tarde, década do comportamento. Houve grandes projetos como Brain Initiative, Brain Mapping, Human Brain Project, Outline of Brain Mapping, Outline of the Human Brain e outros. E com isso, com todas essas iniciativas, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, houve uma enorme visibilidade para a área de neurociência. Aí o que aconteceu? Uma explosão desse prefixo neuro, e hoje é muito engraçado porque a gente vê palavras como neuromarketing, neuropedagogia, neurocognição, neuroengenharia, neuroarte, neurometria, que eu não sei o que é. Uma conversa com a minha irmã, psicanalista, sobre neuropsicanálise, neuroaprendizagem, neuromassagem, vejam, neuropropaganda, neuromeditação, tudo é neuro hoje em dia. Eu acho que há um tremendo exagero, claro, e a gente tem que ser vigilante para ver o que existe de iniciativa baseada em evidência científica dentro de todas essas áreas. Mas é incrível mostrar como isso se espalhou e se popularizou e toda a alavancagem que teve a área de neurociências, muito em função de toda essa propaganda, né? Mídia, pela decretação da década do cérebro. No Brasil, o que existia nessa época? Era considerada uma área de fronteira, existiam vários grupos no Brasil. Aqui em São Paulo, professor César Timuiária, Miguel Covian em Ribeirão Preto, Carline, Carolina Bori. No Rio, Eduardo Oswaldo Cruz e Carlos Eduardo Rocha Miranda. Em Porto Alegre, um pouco mais tarde, Ivan Esquerdo, e ainda mais tarde, alunos desses nomes, como Rubem Guedes, no Recife, em Belém, Luiz Carlos de Lima Silveira e Cristóvão Picanço Diniz, em Natal, Maria Emília Yamamoto e John Araújo, num grupo fundado pelo Carline. Aqui, os grandes fundadores da neurofisiologia no Brasil podem ser considerados os nomes que eu vou apresentar, da neurociência e da área de comportamento, podem ser vistos como fundadores da área, embora existam pesquisas anteriores a eles. Mas César Timuiária foi, sem dúvida, um nome importantíssimo no desenvolvimento das neurociências, um neurofisiologista de uma cultura imensa, considerado um dos fundadores da neurociência brasileira. Trabalhava com controle neural do metabolismo e mecanismos de sono e vigília, sono REM no rato. Foi ele quem primeiro identificou que os ratos sonham, e esse se tornou um modelo para estudo do sono.
Eu quase fui trabalhar com César Timoiara, estava terminando a pós-graduação nos Estados Unidos e já tinha combinado de ir para o laboratório dele na volta, na Faculdade de Medicina, quando eu recebi o convite de Carolina Bori para ficar, ao chegar de volta ao Brasil, o convite dela para vir para o Instituto de Psicologia. Fiquei colocando os pesos na balança, hesitei um pouco. O César não estava no Brasil, ele estava no México naquela hora, e acabei aceitando o convite do Instituto de Psicologia, pensando que me daria mais liberdade de ação do que na Faculdade de Medicina, e sou grata por essa decisão até hoje, professora Ana, muito feliz no Instituto de Psicologia. Na neurofisiologia também foi muito importante o nome de Miguel Covian, um argentino que se radicou no Brasil, na USP, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele criou um dos primeiros laboratórios de neurofisiologia brasileiro, estudando relação entre emoção e comportamento, comportamento alimentar, bases neurais do comportamento. Também um grande impulsionador da área foi o psicofarmacologista Elisaldo Carlini, médico, trabalhou na Santa Casa, depois a maior parte da vida na Unifesp, e ele introduziu a psicofarmacologia, estudou muito comportamento, porque estudava efeito de drogas no comportamento, e focalizando drogas psicotrópicas, e ele tornou-se também, além de um grande cientista, uma liderança em políticas públicas sobre educação e regulação das drogas, um defensor da maconha medicinal. Carlini é um nome que a gente deve honrar sempre. E, finalmente, neurociências e comportamento. Na parte do comportamento, temos a nossa querida Carolina Martuchelli Bori, que foi, no Brasil, praticamente fundadora da área de psicologia experimental, a gente pode colocar dessa, focalizada na análise experimental do comportamento. Uma grande formadora de alunos, uma grande divulgadora da área, e também muito envolvida com a representação da comunidade científica através das sociedades científicas. Foi presidente da SBPC, teve grande atividade. Então, esses 4 gigantes foram os pilares em São Paulo para a área e estavam muito ativos nessa época, no fim da década de 80. Carolina foi inspirada pela vinda do professor Fred Keller, que introduziu a área de análise experimental do comportamento no Brasil. Eu fui aluna dele e, através dele, fui para fazer a minha pós-graduação nos Estados Unidos. Então, sou muito próxima também dessa área. No fim da década de 80, a gente também deve pensar em como era a cena da representação da comunidade de neurociências através de sociedades científicas. Em 82, por iniciativa do Elisaldo Carlini, foi criada a Sociedade Latino-Americana de Psicobiologia. Eu participei da diretoria e depois dos congressos e tudo isso, mas era uma época de muita dificuldade política, com ditaduras na América Latina, e tivemos dificuldade de manter a sociedade por muito tempo. O primeiro congresso foi feito no Brasil e depois a sociedade foi definhando. O César Hades fez um segundo congresso também no Brasil, e esse foi o último. Infelizmente, não foi possível realizar congressos nos outros países, porque Uruguai, Chile,
Argentina, etc., estavam ali em situação política muito difícil na época. Então, no final da década de 80, foi criada a... Desculpem, aqui vamos diminuir 10 anos desses números, eu me enganei. É 72 a latino-americana e é 77 a Sociedade de Psicobiologia. Então, a Sociedade Brasileira, que da mesma área da latino-americana, foi criada no fim da década de 70. Faz tanto tempo que eu errei por uma década, desculpe. No final, depois de funcionamento durante toda a década de 80, no início da década de 90, foi criada a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. E ela foi criada alterando o nome da Sociedade de Psicobiologia para esse nome, porque um grupo estava insatisfeito com a não se sentia representado com a designação psicobiologia e queria criar uma sociedade de neuroquímica, ou neurociência, não sei. Neuroquímica é um grupo ligado a essa área de Ribeirão Preto. E aí, o professor Juarez Areia Ricardo, o cursor aqui não mostra lá, né? E em pé aqui à esquerda, fez toda uma tratativa para evitar que isso acontecesse, criasse mais uma sociedade de neuro. Já éramos poucos e dividir seria ruim. Então, ele conversou e sugeriu que se mudasse o nome da Sociedade de Psicobiologia para Neurociências e Comportamento. E esse nome, Neurociências e Comportamento, e não só Neurociências, foi pensado no sentido de manter os psicólogos. Então, era uma junção de neurociência que envolvia métodos de pesquisa laboratorial, de estudos do cérebro, e comportamento que representava a participação da psicologia experimental. Então, para manter essas duas fontes de estudo sobre o cérebro, foi mantido esse nome. Nessa mesma época, então, o Juarez estava terminando seu mandato como presidente em 1992, fez toda essa tratativa com esse grupo que queria fundar outra sociedade, e eu assumi e me passou a presidência da sociedade nova que tinha sido criada como Neurociência e Comportamento, e ao mesmo tempo a gente recebeu o convite para entrar na FESB, que é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental. Então, que são todas as disciplinas básicas da área da saúde. Então, o nosso ingresso como sociedade na FESB foi muito significativo para a área de neurociência, porque mostrava o reconhecimento da importância dessa área para a comunidade básica da área de saúde. Posteriormente, houve um impacto na psicologia da existência dessas sociedades científicas, e foi criado em 2002 um grupo de trabalho na ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, de Psicobiologia, Neurociências e Comportamento, grupo esse que está ativo até hoje, são 20 anos, e dali saiu desse grupo a revista Psychology and Neuroscience. Em 2010 foi criado o Instituto Brasileiro de aqui eu me enganei, é Neuropsicologia e Comportamento, e em 2013 a Psychology and Neuroscience passou para a American Psychological Association, o que constitui também um importante reconhecimento por uma sociedade que tem o peso da APA. Então, essa era a cena
das sociedades científicas havia bastante agitação em torno da neurociência naquela. Como é que era o momento na USP? No Brasil, nós estávamos em grandes mudanças no final da década de 80. Fim da ditadura em 85, convocação da Assembleia Nacional Constituinte pelo Sarney, formulação a apresentação da Constituição Cidadã em 1988, a famosa foto do Ulisses Guimarães com a Constituição na mão. E na USP, a repercussão disso foi a reforma universitária de 1988, em que houve uma reformulação do Estatuto Geral da USP, e aí foi adotada uma política de descentralização do mando, digamos, da direção só pelo reitor, criando-se 4 pós-reitorias, e nas unidades as comissões respectivas a essas 4. Então, 4 comissões em cada unidade, representando cada uma das pró-reitorias, o que existe até hoje, e agora foi criada uma 5ª. E na pró-reitoria de pesquisa estava o professor Ernei Plessman Camargo, cujo mandato na pró-reitoria foi de 88 a 93. Então, esse era o quadro que a gente tinha no Brasil, e o Ernei, na pró-reitoria de pesquisa, que era uma coisa nova na universidade, a gente tinha que inventar tudo. Eu estava presidindo a comissão no Instituto de Psicologia e me lembro da primeira reunião que a gente diz, bom, e agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um congresso interno da psicologia. E para que a gente saiba, cada um saiba o que o outro está fazendo, coisa que não sabíamos. Então, era uma coisa nova. Na pró-reitoria de pesquisa, a coisa nova, uma das coisas novas de maior importância que foi criada foram os núcleos de apoio à pesquisa. Então, eles foram criados em 1990, na gestão do Ernei, e a ideia era ter uma unidade com uma duração limitada, no caso eram 5 anos, renovável, e não uma organização permanente como eram os centros que existiam. E a ideia do núcleo era constituir um local de integração horizontal da universidade que ligava os institutos, interligando as organizações verticais. Então, a organização vertical são institutos, faculdades, a escola politécnica, etc., estariam interligados através desses núcleos. Com isso, supunha-se que haveria melhor uso dos recursos disponíveis, uma integração entre os docentes e pesquisadores, e aí, um dia, eu indo falar com o Ernei a respeito de um outro assunto, ele comentou sobre a década do cérebro e a área de neurociências, e disse que na USP havia muita neurociência feita em diferentes locais, mas quem fosse perguntar o que se fazia de neurociência na USP não teria uma resposta muito fácil, porque estava tudo disperso. Então, por que não criar um núcleo de neurociências? E ele me convidou para fazer esse esforço de criar um núcleo de neurociências. Aí chamei os amigos, fizemos uma primeira reunião. No Instituto de Psicologia participamos César, eu, Maria Tereza Araújo Silva, Maria Helena Leite Unziker. Do ICB vieram o Brito, Juarez Aranha Ricardo, a Sara Lanhado, Ronald Ranvô, Luiz Mena Barreto. Da Biociências, o Gilberto Xavier, que está aqui presente. Eu não sei se Eliana Semes e José Carlos de Freitas estavam na primeira reunião, mas logo se juntaram, provavelmente chamados por Gilberto.
Nelson Marques, que era muito próximo do Luiz Mena Barreto, estava na Faculdade de Medicina, também se juntou ao grupo, e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, o João Palermo Neto, Maria Marta Bernardi, Luciano Freitas Felício, que usavam muito métodos comportamentais para investigar problemas de neurotoxicologia e outros problemas. E da Escola Politécnica, André Conra, que trabalhava com a parte de motora, funções motoras. Mais tarde entrou todo um grupo da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto. Frederico Greff, Marcos Lira Brandão, Luiz de Oliveira, José Lino Oliveira Bueno. Esses dois últimos tinham sido nossos alunos de pós-graduação. Então, vamos fazer um NAP em Neurociências e Comportamento, NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa. A ideia foi aprovada pelo grupo, mas a exigência era de que houvesse um tema, um projeto em que todos contribuíssem. E depois de fazer muitas reuniões e tentar resolver que projeto a gente podia fazer em conjunto, nós desistimos. Era difícil, porque era muito diversa, a diversificação era muito grande, como disse o Nicolás há pouco. Então, não dava para fazer um projeto único, mas foram propostos 4 eixos temáticos e os participantes se agregaram a esses eixos. E também nós pensamos que, se a gente não conseguia formular um projeto, devíamos fazer uma pós-graduação para que os estudantes circulassem em nossos laboratórios e, através deles, houvesse essa conexão. Então, isso aqui quase que não dá para ver, mas são as 4 áreas. Depois eu vou mostrar o rosto das pessoas de cada uma dessas áreas. Então, e do lado direito, a lista dos docentes que participaram em cada uma das suas unidades. Então, aqui a gente vê que do IP participaram 7 docentes, do ICB também, 3 do IB, 4 da veterinária, 9 de Ribeirão Preto, 1 da Faculdade de Medicina e 1 da Escola Politécnica. E colocamos subprojetos em cada uma das 4 áreas que compuseram a proposta do núcleo. Submetemos essa proposta para a Pró-Reitoria de Pesquisa e ela foi logo aprovada, não teve problema nenhum. Então, só para explicar o que era essa proposta, nós tínhamos na área, uma das áreas era sistemas sensoriais e motores. Então, nós tínhamos desde transdução em osmo, foto, químio e mecanoreceptores, organização neural de osmorrecepção em aplísia e da visão em abelhas e pombos, processamento neural de osmorrecepção em aplísia e visão em abelhas e modelos matemáticos, comportamentos associados a estímulos, luz, calor, gravidade, cada um era um projeto, em aranhas, abelhas e medusas, e atividade elétrica neuromuscular humana normal e patológica. Esse era o nosso colega da Poli, da Escola Politécnica. E aqui estão as pessoas que participaram. Então, nós temos do IB, Eliana Semes e José Carlos de Freitas. Opa! Do ICB, o Ranvô, Brito, Sérgio Cravo, o Juarez Aranha Ricardo, a Sara, não achei foto da Sara de jeito nenhum no Google. E, opa, foi para trás. E aqui do Instituto de Psicologia, o César, eu e o Klaus Tiedemann, nessa área. E o André Fábio Com, da Poli. Na área de plasticidade e desenvolvimento,
não conseguiram juntar tudo, fizeram 4 áreas. Então, comportamento no contexto funcional foi construção da teia em aranhas, eu acho que muitos já sabem quem estava por trás disso, César Hades, apego em cobaias em desenvolvimento, depois fenômenos plásticos no sistema nervoso adulto, aprendizado e memória, regeneração neural e reinervação muscular, envelhecimento. Depois, um terceiro grupo que fazia interação organismo-ambiente, estudando nutrição e comportamento alimentar, circuitos neurais de aprendizagem e memória e comportamento no ambiente natural. E depois, ciclo vigília-sono. E foi muito importante essa parte de ritmos circadianos, alterações ao longo da vida, e ênfase na ritmicidade. Então, nós temos aqui Gilberto Xavier, que está aqui presente, do IB. Infelizmente, está sempre presente conosco, mas não fisicamente, o César. Luiz Mena Barreto e Nelson Marques, estudando ritmos circadianos, e Ciro Ferreira da Silva, eles dois do ICB, Nelson da Faculdade de Medicina, e os 4, Luiz Marcelino, José Lino, Tomás e Sebastião de Souza Almeida, da USP Ribeirão Preto. A terceira área era neurotransmissões e comportamento, e a ideia era correlacionar a atividade de neurotransmissores com o comportamento, estudar, por exemplo, desnutrição e modelos animais de ansiedade, estudar receptores serotonérgicos, sistema aversivo, serotonina, neurotensina e opioides, reação de defesa e áreas periventriculares, comandando essas reações, a interação dopamina-prolactina no desenvolvimento, supersensibilidade dopaminérgica e hormônios femininos e idade, desamparo aprendido e drogas antidepressivas, exposição perinatal à histamina e desenvolvimento da prole. Então, muita coisa de desenvolvimento, efeito de drogas sobre essa era a área da Teresa, sobre a capacidade motora e o valor do reforço. Então, nós temos aqui as pessoas, esse grupo que eu circulei da veterinária, esse outro grupo de Ribeirão Preto, e da psicologia, Maria Teresa e Maria Helena Leite Unziger, os nossos fundadores. E, finalmente, o grupo de percepção e expressão humana, estudando expressão facial em recém-nascidos, em resposta a odores e sabores, a Nielce Puglia, também não encontrei uma foto dela. Funções visuais em recém-nascidos, assimetrias hemisféricas e na percepção de figuras, e estados emocionais ou afetivos e relatos verbais, que esse era a área de pesquisa do nosso querido Arno Engelmann, que está aqui, Klaus e eu, na parte de visão, com Solange também, e Maria Alice, fonoaudióloga. Então, esse foi o núcleo, e a partir do núcleo, nós pensamos a pós-graduação. Simultaneamente. A pós-graduação, nós apresentamos a proposta de curso interunidades para a USP na mesma data. E as diretrizes eram, para criar essa pós, empregar recursos humanos e de laboratórios existentes. As disciplinas seriam as mesmas já oferecidas nos programas. E os alunos deviam ser expostos de maneira ampla aos membros do NEC. Então, eles tinham obrigatoriedade de cursar ao menos uma disciplina em cada um de 4 eixos temáticos: neuroanatomia, neurofisiologia, psicofarmaco e percepção humana.
para dar um trânsito em todo o núcleo para todos os alunos. Depois de mais de 1 ano e meio, a proposta não teve encaminhamento dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com argumentos de falta de verba e dificuldade de administrar por parte do reitor Oswaldo Brieco Lopes. A gente brigou muito com o reitor, o pró-reitor, e houve até um clima exagerado de tensão, porque não saía essa aprovação, e ele dizia que não tinha verba, mas existiam outros cursos interunidades, e no nosso caso a coisa não saía. Talvez o Jackson tenha explicações, por ser do ICB, como era o pró-reitor da época. Mas a gente desistiu dessa proposta, porque viu que não tinha futuro na pró-reitoria. Então, qual era a solução? A solução é que uma proposta interunidades não iria vingar, mas podíamos alocar o programa em uma das unidades e continuar com a mesma participação de todo mundo no programa. Ele só teria uma sede, que não seria a reitoria, mas seria uma das unidades. E o IP foi considerado mais viável para isso. A tramitação dentro do IP foi iniciada em 91, em março, com a aprovação, primeiro pelo departamento. E a relatora era a professora Ana Maria Almeida, que considerou a proposta uma utilização criativa e oportuna dos recursos da universidade. Aí foi para a comissão de pós-graduação, que aprovou, dada a excelência dos currículos dos componentes do programa proposto e a conveniência da criação de cursos interdisciplinares. Naquela época, então, a ideia da interdisciplinaridade era moda, era uma coisa que todo mundo falava que tinha que existir, porque até então faltava. Mas a relatora mencionou que devia ser um curso interdisciplinar. Aí mas deu um parecer muito positivo e foi submetido à congregação e foi aprovada 3 meses depois de iniciada a tramitação. Então, foi muito rápida essa tramitação no IP. E a tramitação na pró-reitoria de pós-graduação já foi diferente. O programa foi apresentado e aí recebemos o parecer do relator em outubro de 91, aprovando, mas ele criticava o nome. E aí a gente já sabia quem era, professor César Timoiaria, que era um purista da língua e de pensamento. Então, ele dizia, não, já está contido em neurociência. E, então, é uma redundância você ter o nome. E ele até citava que, por exemplo, por que chamar um instituto de Instituto de Matemática e Estatística? A estatística já está dentro da matemática. Então, esses são erros. E ele queria discutir isso e recomendava algumas disciplinas. Aí, o pró-reitor, respondemos assim, meio vagamente a isso, sem entrar na disputa pelo nome. Aí veio uma intervenção muito exaltada do pró-reitor, em reação à nossa resposta, dizendo que normalmente o pró-reitor não entra nisso, mas ele ia entrar porque houve críticas e a atuação dele como pró-reitor, e ele se defendeu, mas ele apontou uma série de falhas formais, que ele tinha toda a razão, e queria uma resposta à questão do nome. E aí o Conselho Deliberativo do NAP se reuniu, examinou todos os pontos, elaborou uma resposta e mandou essa resposta em fevereiro de 92. Então, apenas 2 meses depois, a pós-graduação foi finalmente aprovada pela USP
E aí tinha mudado o pró-reitor, era o Franco Maria Lajolo, e foi aprovada nos níveis de mestrado e doutorado. Então, a batalha para criar a nova PG havia se estendido por 2 anos e meio. Aqui são as disciplinas oferecidas, eu acho que isso a gente pode pular, e o que importa é que, pouco tempo depois, houve aprovação pela CAPES e do curso em 93, em outubro de 93, recebendo a recomendação para funcionar nos níveis de mestrado e doutorado. Anos mais tarde, foi mudado o diploma. Inicialmente, o diploma era de mestre ou doutor em psicologia, área de concentração, neurociências e comportamento. Mas acontece que os formados, quando iam disputar concursos em outras áreas, não eram aceitos, porque, por exemplo, para disputar um concurso em fisiologia, numa faculdade de medicina, ele tinha um grau em psicologia e eles achavam que não era um candidato viável. Então, para atender a uma maior flexibilidade na busca de emprego pelos alunos, de contratos nas diferentes áreas que podem ser atingidas pela formação em neurociências, o título mudou, e esse foi um esforço muito grande da professora Maria Tereza Araújo Silva para mudar, e agora é mestre ou doutor em neurociência e comportamento. Bom, olhando o que aconteceu, nós formamos nesta pós-graduação em neurociências 457 alunos, dos quais 292 mestres e 165 doutores, com uma média anual de 10 mestres e 5,5 doutores formados. Olhando, para ter uma ideia de situação da neurociência na produção científica brasileira, eu fui olhar o tópico Neuroscience com o endereço Brasil, com S ou com Z, e vi que tem quase 1.200.000 publicações selecionadas com essas características. Vocês veem que a maior área é de engenharia elétrica e eletrônica. Depois tem uma série de outras áreas, e aqui nós vemos assim muito bem representada a área de neurociências. Então, está dentro das 10 principais áreas de pesquisa do Brasil. A gente está bem situado. Quais são as áreas que compõem a neurociências? Esse gráfico mostra aqui o total da produção em neurociências no Brasil, e aqui as sub-áreas que são consideradas por essa base de dados. Então, para classificar em neurociências. Então, vocês veem aqui psiquiatria, neurologia clínica, farmacologia e farmácia, ciências comportamentais, bioquímica, fisiologia, psicologia, endocrinologia e metabolismo e psicologia experimental, para a gente ter uma imagem de quais são as áreas que são incluídas. Então, acho que a maior parte dessas áreas é representada nos trabalhos do núcleo. E aqui nós vemos a contribuição da Universidade de São Paulo dentro desse panorama de neurociências. Então, nós temos, não é surpresa para ninguém, mas a maior produção é na USP, depois na Federal do Rio Grande do Sul, é muito grande também a produção. A Unifesp é a segunda, e assim vai. O FRJ, Minas, etc. Para a gente ter uma ideia, é a produção brasileira em neurociências, aqui é uma curva acumulada,
chegou a próximo de 30 mil. Vejam como, a partir da década de 90, ela deslancha, e também na USP. Então, não é possível afirmar com certeza, mas muito provavelmente a decretação da década do cérebro, em 1990, teve uma influência nesse crescimento. Nesse aniversário, eu homenageio, agora finalizando, especialmente os coordenadores que levaram a cabo a complexa tarefa de coordenar o núcleo de neurociências. Em primeiro lugar, eu homenageio a Daniela Bonce, que está reavivando o núcleo de a pós-graduação em neurociência, a organizar essa reunião. Mas todos foram muito importantes e todos lutaram para que a gente tivesse uma nota na CAPES que fosse compatível com a nossa qualidade. Sempre ficamos muito frustrados com esse aspecto e espero que isso possa melhorar. Também comemorando, eu presto minha homenagem a todos os colegas da pós-graduação em Neurociência e Comportamento e a todos os alunos que acreditaram nesse projeto, que era um projeto totalmente novo, e nele embarcaram. Eles contribuíram assim para que a universidade expressasse o seu sentido de universalidade, atravessando as fronteiras dos territórios, dos institutos, faculdades e escolas, para construir um novo território. Desejo muito sucesso para o NEC nos próximos 30 anos, pelo menos. Parabéns para a comissão organizadora, que estão aqui a Daniela, Antônio de Pádua Serafim, Jackson Bittencourt. Jackson foi o coordenador do núcleo do NAP em Neurociências e Comportamento até o final dele. Infelizmente, o NAP acabou se dissolvendo, mas a pós-graduação está muito viva e ele está aqui prestigiando a área e organizando esse evento junto com os demais. Marcelo Fernandes da Costa, que foi também coordenador da pós-graduação, Maria Elisa Pimentel, muito ativa, Marinês Nogueira, todos aqui têm os meus parabéns, e esse animado grupo de pós-graduandos que a Dani me disse que fizeram assim a diferença. Parabéns para todos e muito obrigada. Muito bem. Agora abrimos a sessão de perguntas à professora doutora Fix Ventura. Temos as pessoas ali com os microfones, assistentes do Congresso, que vai passar o microfone a quem desejar fazer perguntas. É só levantar a mão, a gente identificando. Por favor, professor Jackson. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Agora eu tenho uma pergunta aqui sobre o professor Oswaldo. Nós não convidamos a Daniela para escrever um artigo da história que ele publicado na revista. Espera aí, você podia repetir, que eu não consegui entender? Você fez uma pergunta sobre Oswaldo, Eu não sei se eu soubesse a resposta, eu falaria. Mas eu não sei a resposta, eu acho que isso vai ficar para o turno de alguém. Mas tem uma passagem muito engraçada, depois que nós passamos, engraçada, depois da análise, e que a gente conhece
soube o nome. E me entregou para a secretária e ficou esperando um tempão lá. E ela falou, vocês dois estão fazendo aqui? Já para fora da própria coisa. Então, fomos trocados da própria coisa. Saímos correndo lá. Porque era normal para ele. Para ele era normal esse tipo de comportamento. Nós saímos assustados, morrendo de medo, que aquilo lá não ia para frente nunca, e como a professora agora falou, realmente demorou mais do que a gente desejava, esperava, queria, da criação do núcleo. Mas essa foi uma das etapas que agora nós analisamos de uma forma mais cômica e trágica, que foi na hora, mas realmente, por que ele ficava tanto com esse conceito, a gente não sabe. E o Mena quer falar. Agora eu sou colega, nós somos colegas na Comissão de Ética em Pesquisa. Eu sou colega do Oswaldo. E nos damos super bem. Nunca comentamos esse assunto, mas ele é mais afável e gentil do que uma lady inglesa. Por favor, professor. Curso de quê? Ah, sim. Ritmos biológicos. Na primeira aula, eu estava falando e comentei o conceito fundamental da fisiologia, que é o conceito de homeostasia, deveria ser revisado à luz do conhecimento crescente de que todo fenômeno da matéria viva oscila. E isso não é feito. Então, nesse momento, o Oswaldo bateu a mão na mesa e disse: eu vou embora daqui, eu não aguento vocês. Deu uma virada, uma rabanada e foi embora. Anos mais tarde, eu escrevi um artigo sobre isso, publicado na revista Ciências, e na época, essa revista, uma iniciativa muito interessante do Roberto Leite, abriu espaço para 4 comentadores. E eu convidei o Oswaldo para comentar o meu artigo. E, para minha alegria, ele gostou do artigo. E elogiou o artigo, saudando a revisão que o deixou muito irritado. Eu preciso recordar que ele, quando comentou a nossa ousadia, ele disse: pois saibam que a Sociedade Americana de Geologia, cada inauguração do seu congresso, coloca a estátua do Claude Bernard e do Cameron na mesa diretora. E só o congresso começa depois da presença dessas dignidades. Muito bom. Mais alguém? Não, de fato, o Oswaldo era é um cientista muito respeitado, membro da Academia Brasileira de Ciências e premiado e tudo isso. Mas era teimoso. Sabia voltar atrás. E não só uma vez que a gente recebeu. Mas, na verdade, eu queria ouvir um comentário seu sobre essa nova questão. Se multidisciplinar, na época do MEC, era uma palavra que era muito dita, mas pouco praticada, e hoje em dia agora mostrou que nós estávamos certos, né? Saber assim, qual é a sua posição, o que mais falta para a questão da CAPES, essas coisas, entender melhor o que a gente faz e, ao entender melhor o que a gente faz, nos avaliar também. O que falta é flexibilidade na CAPES. Realmente, eu acho que o que a gente argumenta é que a qualidade dos nossos currículos devia ser suficiente para
uma chancela, no mínimo uma nota 5 ou 6. Mas nós caímos para 4. É um escândalo. Eu não consigo saber. O professor Carlotti nos explicou uma série de coisas que estão falhas no nosso relatório. Eu acho que agora a Daniela vai poder, talvez usando as sugestões dele, melhorar isso. Mas é uma luta permanente, e eu acho que, em parte, é porque a gente está na área de psicologia, que não entende bem o que a gente está fazendo, talvez, e não sei se... Mas se a gente pensa na CAPES, nós todos lá, nossos companheiros, colegas, lá, no centro, nas áreas de avaliação, nos conselhos, depois de tantos anos, assim, esse excesso de apego ao mecanismo, esse tipo de coisa, você que está na frente, não vejo isso. Não vejo o fim, porque ficou uma coisa arraigada, uma coisa característica mesmo da CAPES, é um modus operandi que é difícil de mudar. Nós pensamos em várias possibilidades, não conseguimos. Eu acho que, de fato, existem alguns problemas que podem ser sanados. Por exemplo, você ter orientadores que não têm muitos alunos, tirar esse orientador do corpo de orientadores, tem uma série de pequenas manobras que podem ser feitas. Mas eu acho que o mérito da área é tão grande que eles deviam passar por cima dessas coisas. Mas não passam, ficam numa contabilidade ali muito burocrática e a gente altamente prejudicado. Então, realmente, eu homenageio assim, muito aqueles que continuam firmes acreditando nesse curso, porque eu acho que, enfim, é uma missão. Encaram como uma missão a gente tocar essa área para frente. Eu acho que é uma área importantíssima, ninguém nega isso, e nós não conseguimos ter o reconhecimento pela CAPES. Mais alguém? Bom, como não há mais perguntas... Tem? Não, né? Não, Helene. Agradecemos a participação da professora doutora Dora Fix Ventura por tão importante palestra e convidamos, senhores e senhoras, para um breve intervalo, para um café, que será servido na sala de exposições da EDUSP. Em 20 minutos, a gente volta e dará continuidade ao nosso congresso. Obrigado.